Fala Papão TV, tudo bem? Seja bem-vindo à minha casa. É um prazer recebê-los aqui. Espero que seja um bate-papo bem legal. Então, vou começar pela minha esposa, Maria Anita. Nós estamos juntos desde 2017, nos casamos em 2018. Fruto do nosso casamento são nossos dois filhos, a Heloísa, que tem 6 anos, o Henrique, que vai completar 4 anos agora no mês de julho. Nós somos uma família bem simples, bem humildes, mas muito felizes de estar aqui em Belém, uma família muito feliz. Para eles é uma alegria enorme toda vez que tem jogo na Curuzu, jogo no Mangueirão. Eles podem ver o tamanho da torcida do Paysandu. Eles gostam muito quando o Lobo está lá, que eles sempre vão dar um abraço, sempre estão perguntando, ficam felizes. Então, não só eu, mas como toda a minha casa, toda a minha família está muito feliz de estar aqui em Belém e estar vestindo as cores do Paysandu. Galera, apresentaste agora cada um, já gravou um pouquinho o nome. Agora, como foi para vocês se conhecerem? Conta um pouco dessa história, né? Porque justamente o quadro é esse, fora das 4 linhas, mas como foi para você conhecer a Maria? Você falou que você é de Curitiba, né? Ela é de Joinville, mas como foi para começar essa linda família? Quer começar? Posso falar? Pode falar. A gente se conheceu, na verdade eu fui criada em Curitiba, então nós éramos da mesma cidade. Nos conhecemos através de um amigo em comum, mas estamos juntos há tantos anos, né? Leandro é uma pessoa maravilhosa em casa, é um ótimo pai, é um ótimo profissional, ele é muito dedicado em tudo aquilo que ele faz, é um homem muito devoto a Deus. Então, eu sou muito feliz pelo marido que eu tenho, pelo pai que eu escolhi para os meus filhos. Ele é uma pessoa maravilhosa dentro e fora de campo, com certeza. Foi isso mesmo, Leandro? Quer contar mais alguma coisa aí de como você conheceu a Maria? Legal, tô com moral em casa, né? Você viu, né? Foi só elogio. Mas sim, cara, nós nos conhecemos através de um amigo comum, né? Tem até uma história curiosa que ela tava indo morar nos Estados Unidos. Estava morando, né? E na época eu até tinha rede social. A partir dali nós começamos a conversar. E aí trocamos algumas mensagens. E aí eu convenci ela a retornar ao Brasil para ficar comigo, né? Então, a partir desse momento ela retorna. Depois de algum tempo lá morando nos Estados Unidos, ela retorna e aí começa a nossa relação, né? Nós ficamos, eu na época jogando no Paraná Clube, lá em Curitiba, estava jogando a Série A e aí no final da temporada eu tomei um checkmate do pai dela. Falou, ó, minha filha só sai de casa casada e formada. Ela estava terminando de cursar também o direito, né? Ela exerce a profissão de advogada e aí no final de 2018 nós nos casamos. Em 2019 eu acabei saindo de Curitiba e aí começou a nossa trajetória como família. E estava começando ali a carreira, né, Leandro? Quantos anos mais ou menos? Eu estava com 21, 22 anos, o início da minha jornada, se bem que eu comecei bem cedo no Profissional do Paraná, eu estreiei com 16 anos. Mas claro, tem aquelas indas e vindas do profissional para a base, mas eu me firmei mesmo em 2014 com o próprio Claudinei, que me deu muitas oportunidades. Sou muito grato aos treinadores que foram os pioneiros, vamos dizer assim, que me deram oportunidade no profissional. O Claudinei foi um deles. E aí eu lembro que eu consegui um acesso também lá da Série B para a Série A, joguei a Série A pelo clube. É um sonho que eu pretendo realizar aqui no Paysandu também. Eu tenho contrato até o final do ano que vem e espero que no ano que vem eu consiga estar jogando uma Série A com o Paysandu. E Leandro, Maria, acho que um de vocês dois podem falar também melhor, fica à vontade. Depois que vocês começam a se relacionar, né, lógico, começando a construir família,
Teve um momento que vocês ficaram longe um do outro, ou sempre estiveram juntos, assim, independente do clube que eu estava jogando? A gente sempre tá junto, né? Tem uns lapsos de tempo que a gente acaba ficando mais distante, que é quando há processo de mudança, né? Até ele escolher um lugar pra gente ficar, é o único intervalo que a gente tem separados. Eu acho que o tempo que a gente ficou mais tempo longe foi quando ele foi morar na Europa. Foi contratado por um time de lá e eu tinha a minha bebê recém-nascida, então eu tive que esperar um tempo ali, acho que é mais ou menos uns 3 meses para ela poder fazer um voo internacional. Acho que esses 3 meses foi o período assim maior, né? Que a gente acabou ficando mais distante. O Leandro foi um momento também acho que mais complicado, né? Ficar longe da família. Foi complicado porque era o início do nosso casamento e também a minha filha recém-nascida, né? Então, você ficar longe da sua família, ainda mais eu que tenho uma vida muito pacata, muito tranquila, sou um cara que gosta de ficar em casa, a gente sente muita falta do apoio da família. E pais de primeira viagem, né? Tudo muito novo para nós, nascimento da nossa filha, a Heloísa. E você, como pai, gosta de estar presente, gosta de dar o auxílio e eu não conseguia, né? Por estar... na época eu estava morando em Portugal e eu tinha que esperar 3 meses para que eles pudessem chegar. E assim, graças a Deus deu tudo certo. Minha esposa também é uma ótima mãe, quem é o alicerce aqui da nossa casa, quem deixa tudo tranquilo quando o mundo lá fora está desmoronando. Quando eu entro por aquela porta é onde os meus problemas, vamos dizer, eles se acabam, né? Onde eu me fecho com eles, exato. Eu recebo, toda vez que eu abro a porta, eu recebo um beijo e abraço dos meus filhos, saber que a minha casa está bem, porque a minha esposa cuida muito bem da minha família, da minha casa. É onde aqui é o meu momento de paz, meu momento de tranquilidade. Então, foi um momento assim complicado para mim, porque eu chegava em casa do treino, dos jogos, e não tinha ninguém em casa, não tinha com quem conversar, não tinha com quem receber um abraço, mas assim, foi por um bom motivo que foi a nossa filha. E Leandro, você falou, né? Acho que o torcedor de vez em quando, na rede social, a gente quer marcar, né? Porque o torcedor é muito ligado a isso, o torcedor é muita emoção, né, Maria, também. E tem muito tempo, assim, que o Leandro prefere se desligar, prefere ficar na dele, com a família, não gosta muito de se mostrar, como você falou, mais reservado ali nessa sua vida mesmo. Exato, eu sou um cara que eu prefiro não expor a minha vida particular. Dificilmente eu vou expor minha família, minha esposa, os meus filhos. Não que eu não, como posso dizer, uma maneira de preservá-los, né? Uma vida pública, nem só de momentos bons vive o jogador de futebol. Então, nos momentos de maior dificuldade, eu prefiro que eles se abstenham disso, né? Porque às vezes não tem um entendimento que o futebol ele trabalha muito com a emoção dos torcedores e às vezes nem todo mundo sabe qual é o limite disso. Então, para evitar isso, eu evito estar expondo a minha vida particular. Em relação à rede social, é algo que eu vi que estava conflitando muito com dentro de casa, roubando o meu tempo de ficar com os meus filhos, meu tempo de ficar com a minha esposa. E é algo que, claro, eu respeito a opinião de todo mundo, mas eu acho que é algo que se tornou, se for mal usado, é muito vazio, muito vago. Então, não é algo que me agrega assim, na minha vida. Hoje eu posso dizer tranquilamente que as notícias elas chegam de qualquer forma para mim. Hoje eu ligo a TV, eu consigo ter acesso, então assim, para mim não faz falta nenhuma. Então, sou um cara muito tranquilo em relação a isso e... Deixa o seu WhatsApp ali, o YouTube mesmo. Exato, é o que me mantém, vamos dizer assim, conectado. Entendi. E a Maria também prefere... Sempre foi assim, Maria? Vocês sempre foram mais reservados, mais família? Na verdade, quando comecei a me relacionar com ele, a gente tinha essa questão da rede social, a minha era aberta, mas por conta dos maus momentos, eram muitas críticas e a gente acabou fechando as redes sociais. A minha eu uso rede social, mas é tudo sempre muito reservado, muito fechado. Para minha família, para os meus amigos próximos, para eu poder compartilhar também o meu dia a dia. É muito atípico, né? Ser esposa de jogador,
com as crianças, a gente está sempre em mudança, está sempre em lugares diferentes, então a gente tem vontade de compartilhar. Belém é muito lindo, tem muitas coisas que eu gosto de mostrar para minhas amigas, para minha família, então eu uso das minhas redes sociais, sim, mas de uma forma controlada e reservada também. E Maria, o que o Leandro gosta de fazer no tempo livre? Eu sei que é muito corrido, né, Leandro? Que é muito jogo, muita viagem. Acho que vocês passaram agora por uma maratona de praticamente 2 meses aí, tendo um jogo atrás do outro, mas vou começar com a Maria. O que o Leandro gosta de fazer aí no tempo livre? Ele ou com vocês também? Sim. O Leandro, ele é um homem, como eu falei, muito tranquilo, sempre foi muito tranquilo. O que ele gosta de fazer no tempo livre, eu acho que é tomar seu tererê aqui, né? Um passeio ou outro ali a gente faz para ir tomar um sorvete, para caminhar um pouco no shopping com as crianças, né? A gente fica muito em casa, a gente não tem família aqui, então os nossos lazeres são esses pequenos passeios que a gente faz momentaneamente com as crianças, né? Para tirá-los um pouco de casa, ou muito futebol. Ele toma seu tererê, ele faz seus devocionais, seus momentos de leitura bíblica, ele brinca bastante, interage muito com as crianças, é um ótimo pai. Eu acho que de lazer é isso mesmo, é o nosso estar em família. Só mais o churrasco, cara. Olha, churrasco. Eu vou contar, quando eu conheci o Vilela, eu não sabia cozinhar. A minha vida sempre foi muito voltada a estudo e trabalho, e eu aprendi a cozinhar com ele. Mas hoje, se eu peço para ele cozinhar, ele fala que perdeu a mão, não sabe mais cozinhar. Só o churrasco, né? Deixa o Só o churrasco e agora não cozinha mais. Mas era um ótimo cozinheiro. Dificilmente, só pelo momento onde o processo de mudança ou que tem as férias escolares, que aí eles vão para Curitiba. E aí nesses momentos que eu tô sozinho, que eu me viro. Mas assim, depois que ela começou a cozinhar, superou muito o sabor da comida. Então, assim... é isso, então. Tá explicado. Então não faz mais sentido eu estar fazendo, mas nada impede de outra. Meus filhos gostam, nós somos do Sul, então a gente gosta muito de churrasco. Meus filhos, até essa semana mesmo, meu filho menor, o Henrique, papai, quero carninha, papai, quero churrasco. E o papai teve que ir para a beira da churrasqueira. Você deve preferir isso, né? Logicamente, com certeza. E agora, Leandro, ela acertou? É isso mesmo que gosta de fazer? Faltou alguma coisa aí? Não, cara. Não, porque eu sou, como eu te falei, como a gente viaja e sempre está concentrado, muitos jogos, quando tem esse tempo de folga, é um pouco o contrário deles, né? Eu prefiro ficar em casa. Mas claro, eu tenho que me adaptar também à rotina deles, porque eles ficam mais em casa do que eu. No meu tempo livre eles querem sair, querem passear. Lógico, vocês não vão me ver com frequência em shopping, como que é o nome ali do... Nas docas? Vocês vão me ver com frequência nas docas, no shopping. Então assim, eu gosto de tomar meu açaí em casa, eu gosto de fazer o churrasco em casa. E esse açaí, velho? Tocou no assunto, mas esse açaí, como é que é? Cara, assim, eu já vi ali no clube, né, o pessoal tomando ali seu açaí sem colocar o açúcar, o adoçante, no peixe. Eu gosto mais como sobremesa, principalmente ali no meio da tarde, no final da tarde, que eu prefiro tomar, assim. Mas com farinha de... Mistura alguma coisa ou não? Açúcar e farinha de tapioca, pra mim é o que fica muito bom, assim, eu acostumei muito. No começo eu cheguei aqui e fui experimentar, não consegui comer porque ele é um sabor mais forte e tudo, né, e pra nós lá chega de uma forma mais industrializada, vamos dizer assim. Então, gourmetizada. E aí quando eu cheguei aqui e fui experimentar, não curti muito. A partir desse ano eu insisti. Cara, e dizer assim que eu tô viciado no açaí. Se eu passar uma semana sem tomar o meu açaí, eu fico incomodado. Eles gostam muito do Guaraná da Amazônia. Sim. Até minha esposa. Viciado. Eu creio que a culinária daqui de Belém foi o que mais me surpreendeu, porque é maravilhosa. No Sul a gente tem aquela questão do coentro, que a gente não usa muito, então a gente sempre fala, porque lá no Norte, no Nordeste usa muito coentro. Pode falar. Mas a culinária foi o que mais me surpreendeu. Eu sou viciada no tal do Guaraná da Amazônia.
bolo podre, né? Que é aquele bolo de tapioca maravilhoso, maravilhoso. Nesse período de junho. Sim. O açaí eu não consumo muito, isso eu deixo pro meu marido, né? E, enfim, no geral, toda a culinária aqui, o mingau de tapioca também, maravilhoso. E são várias coisas, né? Belém, eu acho que ela surpreende em muitos aspectos. Tacacá. Vatapá eu tomo, tacacá provei também. Maniçoba, chegaram a provar? Não, ainda não. Eu sou meio curiosa, logo eu provo. Vamos ver no Sírio, né? Se requer muito cultural no Vai ser o Sírio. segundo Sírio, né? De vocês. Vai ser o segundo Sírio. Legal, a cidade tem uma dinâmica muito diferente no Vocês Sírio. são mais da católica? Assim? Não, nós somos evangélicos, né? Mas a gente entende e respeita, até porque Éramos, né, católicos? éramos católicos, então tem essa forma de respeito pela religião. Eu vejo que é um povo bem devoto também, principalmente nessa época. Então eu vejo que a cidade ela se adapta para o Sírio, né? E é legal que vem muitas pessoas de outros países, de outras cidades, e a dinâmica da cidade ela fica bem legal. Eu morava em um outro condomínio e na época dava para acompanhar até o fluvial, dava para acompanhar a passeata também. Cara, me surpreendi com o número de pessoas e a forma, muito legal. Agora vocês falaram um pouco sobre as crianças, acho que até mesmo vocês terem se adaptado à questão de calor, de clima, culinário. E vocês saem de uma região que é bem diferente, acho que em tudo, assim, né? É frio, boa parte do tempo, culinária, né? Para vocês, assim, no início, foi difícil ou não teve nenhum assim, problema? Olha, eu vou te dizer, no início foi complicado. Rapaz, eu até hoje pela manhã estava trocando mensagem com a minha família, eles lá em Curitiba mandando mensagem que estava menos 2 graus, amanheceu menos 2 graus. Então assim, para nós é algo que nós não estamos mais acostumados com isso. É o nosso segundo ano aqui em Belém. Antes disso nós estávamos em Mirassol, que é uma cidade muito quente. Então, cara, faz tempo que a gente não está acostumado com o frio. Então assim, para nós... calor? Prefiro o calor. Preferimos. Eu até... Minha irmã está morando na Itália agora também. E a gente sempre está em conversa. E aí a gente chegou à conclusão que nós nos adaptamos melhor ao calor do que ao frio. Muito mais gostoso estar no calor do que no frio. Acho que isso facilitou até para vocês continuarem por mais tempo aqui também, né? Na cidade, no clube, eu acho que isso acaba ajudando pela família a ter essa questão da adaptação, né? Nós, como família, ficamos muito felizes em poder voltar, porque já estávamos adaptados, nós gostamos muito da cidade, questão de amigos que não são do futebol mesmo, daqui que a gente tem. A cidade em si é muito acolhedora, os belenenses são muito receptivos e a gente ficou muito feliz, a gente já tinha toda uma dinâmica aqui na cidade, então quando a gente recebeu a oportunidade de voltar, nós ficamos muito contentes com isso. É verdade. Nós criamos alguns laços aqui também de pessoas fora do futebol que nos ajudam a estar bem adaptados, ambientados. Então assim, para nós foi muito bacana quando nós teve a oportunidade de voltar e hoje de estar colhendo os frutos, né, vamos dizer assim, né? Está sendo uma temporada, particularmente falando, incrível, com mais 2 títulos esse ano, já somando 4 títulos num clube com o tamanho do Paysandu, com o tamanho da torcida, camisa pesada. É muito bacana e especial para mim. Eu digo que o Paysandu vai ter uma parte muito especial na minha trajetória, na minha carreira. Vai ter na minha casa, com certeza, seu espaço reservado, porque é onde é o lugar que, teoricamente, nós vivemos nossas maiores conquistas, nossos momentos de maior felicidade. Já. Sem contar que é um time de muitos títulos, né? Tá sempre ganhando títulos. Então a gente também fica feliz em conquistar isso juntos, né? Exato. São muitos momentos felizes que o Paysandu nos proporcionou, dentro de casa e fora de casa. Então isso é muito bom. Né? Porque toda vez que assim, né, que a gente recebe uma proposta ou tem que ter uma definição para onde ir, a gente senta em família
primeiro, logicamente, eu oro, sento em família para tomar uma decisão, porque a gente precisa saber se a família vai estar bem adaptada, vai estar feliz com a decisão, por mais que a gente jogue e a gente esteja dentro de campo, mas é necessário todo esse suporte tá bem também, né? É a base, né, Leandro? É a base, exatamente. Para eu estar bem e feliz dentro de campo, a minha família em casa ela tem que estar bem também. Então, assim, se adaptaram facilmente. Para nós é um prazer estar aqui. Acho que eu vou voltar talvez um pouco, porque acho que é legal de vocês falarem, porque quando a gente fala de atleta, a gente sabe que é um ser humano, né, e às vezes é legal do torcedor, que ele não vai assistir isso, de saber como é um pouco dessa vida, por esse quadro. Mas vocês sentiram que a vida de vocês mudou quando vocês viraram pais, né? Porque vocês se conheceram, ainda não tinham filhos, né? E depois começa a construir uma família, aí vem o Nick, vem a Luísa, vocês sentiram que mudou, né? O Leandro sentiu uma responsabilidade ainda maior para ir atrás dos objetivos. Acho que os dois podem falar. Bom, vou começar. Cara, o meu primeiro ano de transformação assim, de vida, do casamento, nascimento da minha filha, eu passei um período bem difícil profissionalmente falando, porque o meu estilo de vida ele mudou completamente, a responsabilidade aumentou, você se torna o provedor da casa, então você sente uma responsabilidade muito grande. Então profissionalmente foi muito difícil para eu me adaptar nesse primeiro ano, foi algo que mudou completamente a minha rotina e a minha cabeça. Até eu me adaptar demorou um pouco, mas graças a Deus eu consegui me adaptar e estar seguindo dessa forma. Mas assim, o primeiro ano foi uma situação bem complicada, assim. É uma mudança muito radical, né? Porque exige muita responsabilidade a partir do momento que você tem uma vida, né, para criar. Mas a gente tenta, obviamente, como pais, a gente erra em algumas coisas, acerta em outras. Mas eu tenho uma pessoa do meu lado que é excelente, excepcional, me ajuda em tudo, que a gente nunca nos falta nada. Ele é um ótimo provedor para nossa casa, para os nossos filhos. Com o futebol, como eu disse, a gente não tem muita vivência com a família, então eles não têm convívio com primos, com avós, com tios, é sempre muito distante. E a gente se vê que a nossa família é o futebol, então esposa de outros atletas, filhos de outros atletas, amizades que a gente vai construindo pelas cidades que a gente passa, isso é muito importante e nos ajuda muito também, né? E eles vão criando os amiguinhos na escola, Sim. eu acho também, né? Convívio. Mas e vocês vão nos jogos também acompanhar o Leandro ou nem todos? A gente ama, inclusive é uma experiência, repar que nunca vivenciei isso no futebol antes na minha vida. Todos esses anos que eu tô com ele, eu acho que assim, muito impactante o que acontece aqui no Repar, é algo incrível, é muita emoção, a gente adora estar sempre presente nos jogos, não são todos que a gente consegue estar indo, mas a maioria que a gente consegue estar lá apoiando, a gente está sempre lá, nos conectando também com a energia da torcida e torcendo. Meus filhos já sabem cantar todas as músicas e a gente fica muito feliz, muito feliz. Vão todos de papão, chapeuzinho de papão, roupa de papão, tudo de papão. E eles adoram, eles cantam as músicas, eles gritam, quando sai gol eles meio que não entendem, então eles vêm perguntar, é gol do papão? É gol do papão? É gol do papão? Aí eles saem gritando, é muito legal. Eu acho que é bacana vocês mostrarem um pouco desse meu lado, por mais que a gente fale um papo fora das quatro linhas, mas a minha vida é muito voltada para o futebol. Eu englobo muito a profissão que eu exerço, é uma responsabilidade muito grande vestir a camisa do Paysandu, então assim, até as nossas conversas dentro de casa, por mais que a gente tente fugir, mas não tem como não falar do Paysandu, né? Então a nossa vida aqui era muito globalizada pelo clube. E o pessoal da Print, patrocinadora do clube, é o segundo quadro que eles me enviam. O primeiro foi a foto que eu fiz com os títulos do ano passado. Eu ainda não abri o quadro, vou abrir com a minha família, em primeira mão aqui com vocês. É algo que eles têm me agraciado
tem me dado um presente muito bacana. E eu até comentei com ele em particular, falei, cara, vai ter um espaço muito legal na minha casa. E vamos ver o resultado, espero que... espero que assim como eu, vocês também gostem. E vamos fazer essa abertura aqui com a minha família. Leandro, é legal de tu falar isso antes de tu pegar, porque talvez, eu acho que a Maria também pode falar sobre isso, porque acho que tanto o Leandro quanto a família eram, vamos dizer, né, antes de chegar em Belém, como chega, né? E hoje talvez o Leandro seja também outro, né? Outro cara, talvez um pai ainda melhor, a própria Maria, né? Amadurecendo talvez ainda mais como mãe, como mulher, família. Acho que de modo geral para vocês chegam com uma pessoa e hoje são outra ainda melhores, né? Culturalmente também a gente evolui muito, porque a gente vai, cada lugar que a gente passa, a gente se enraiza um pouco e absorve essa cultura, né? Então, culturalmente falando, a gente absorve a energia desse lugar, o modo de falar das pessoas, o ego amana, né? Realmente acho que o Belém nos ajudou em muitas coisas, profissionalmente para ele, eu acredito que foram, né? Então estão sendo anos muito bons esse ano. Eu até queria deixar um agradecimento aqui. O Vilela, ele não tem redes sociais, mas eu tenho, então eu acompanho um pouco e eu vejo os posts, né, que os torcedores fazem, edits do Paysandu também, mas da própria torcida, né? Ele até ganhou fama de pitbull. Mas mostra pra ele ou não? Mostro, alguns sim, né? Mas tem sido bastante, eu vejo bastante publicações. Eu acho que ele está construindo um carinho, uma relação muito boa com a torcida, isso é muito bom. Que também estão gostando do trabalho dele, que ele está atingindo o objetivo dele aqui dentro do clube, que é ajudar o Paysandu dentro de campo. E eu fico muito feliz com o carinho que a torcida tem com ele, automaticamente com a minha família, porque isso é muito bom, essa relação é muito boa. Isso foi engraçado ela falar isso, porque acho que teve edit, né, do clássico, do Lado do Carinho. Chegou isso aí, chegou pra mim. Ela me mandou um vídeo, eu dei bastante risada. O pessoal do clube também tinha me mandado outro vídeo ali. E assim, incorporar o espírito no clássico, né? Que o clássico, assim, ele envolve muita coisa. Até propriamente para a torcida, para ter uma semana mais feliz ainda quando você tem um clássico, você vencendo, você vê que contagia muito e a atmosfera, ela se transforma realmente. Então, assim, sou um cara que, graças a Deus, falando de repá, acho que eu joguei 9 repazes e só tive uma derrota. Então, assim, você vê que o saldo dele é muito positivo. Então, toda vez que tem repá, acontece desses vídeos, mas o que fica realmente marcado para mim são as vitórias, os títulos, e realmente quando a gente consegue ter uma vitória e ver que a atmosfera para os torcedores do Paysandu, ela se torna uma semana, um dia muito mais feliz, um mês, porque não é toda vez que tem repá. Então, assim, para nós eu acredito que seja muito importante também. Ele é o pai? Oi! Oi? Puxa aqui. Abriu! Yes! Calma. Quem é esse quadro? Quem que é? Quem é esse? E essa mensagem aí no quadro? E essa medalha aqui? Papai, O papai de campeão. e quem é essa mensagem? Aqui Mãe, é da mamãe. vou Aqui. ligar pra ela. Aqui, senta aqui do lado, senta Vem aqui cá. do ladinho. O pai Vem vai cá. contar uma historinha bem legal aqui desse quadro. Quadro, acho que ficou bem bonito, bem marcante. É o título da Copa Verde. Foi um momento assim muito legal de se viver, porque era um momento de bastante dificuldade que a gente estava passando na temporada, de muitos jogos, e não estava tendo muitas vitórias. E no dia
Eu fui dormir antes do jogo, mas aquele cochilo rápido, porque pilhado, né, na véspera do jogo. E aqui até conto um pouquinho, eu comentando com a minha esposa que Deus tinha me revelado um sonho que nós seríamos campeão. E foi algo assim que se concretizou. E até no momento as esposas estavam reunidas em célula, orando. E até para deixar registrado que foi algo que Deus colocou no meu coração. Eu não sabia como ia se desenrolar o jogo, porque Deus só tinha me revelado que a gente estava no vestiário comemorando. E eu não sabia que ia ser literalmente no último lance que a gente ia empatar, levar a partida para os pênaltis. Eu lembro assim do Serra Dourada já comemorando o título do Goiás. Olho para o banco adversário, eles todos em pé, pulando, comemorando e festejando. Aí acontece nosso gol com o Matias. E na hora dos pênaltis, até é engraçado, porque alguns jogadores estavam mais confiantes do que eu. E pediram para estar entre os 5 para bater. O próprio Marlon, o próprio Matias, que tinha acabado de fazer o gol, eles estavam muito confiantes. E eu estava relacionado entre os 5 e eles pediram: Vilela, posso bater? Eu falei, pode bater, se estão se sentindo confiante, pode bater, porque quem vai bater o pênalti carrega uma responsabilidade muito grande. Literalmente, aquele caminho da marca do pênalti, do meio campo até a marca do pênalti, cara, é uma eternidade, as pernas pesam, e eu só lembro assim de ir até lá orando, mas eu não sabia que ia para os meus pés decidir. E graças a Deus eu pude bater, pude fazer, foi assim uma alegria, eu chorei demais, agradeci muito a Deus, porque foi um momento muito, muito marcante. E vai ficar registrado, com certeza vai ficar na parede, e vai ser mais um momento onde eu vou ter uma marca aqui no Paysandu. E essa foi a surpresa, o Leandro segurou. Esse foi o presente. Ela é paraense, tá? É a nossa. Como é o nome? É Cacau. É meio... É a Cacau ou Leandro? Quem é a mãe dela? É você, né? Eu sou... ela... Cuidado. Nós somos os avós. E depois que chega aí? Depois chega, não dava mais para devolver, não tinha mais como Não tem mais como devolver. devolver, sem devolução. Até agora a gente está programando para levar eles para Curitiba. E vamos ter que levar ela na bagagem. Conhecemos a Cacau. Arretada. A família do Leandro, né? Exatamente. Sua esposa e agora a Cacau. E a gente fica feliz, espero que vocês tenham gostado. Também passar um pouco da história de vocês. Acho que vocês podem passar uma mensagem. Você também que vai assistir, só para eles concluírem. Obrigado por essa disponibilidade de abrir a porta da casa de vocês pra gente. Eu quem agradeço receber a Papão TV em casa, receber os torcedores, abrir a porta da minha casa para que vocês pudessem conhecer a minha família de uma forma diferente, vivenciar aquilo que acontece todas as manhãs aqui em casa, e desde do acordar até a hora de ir para o treino. Estou com meus filhos, eu tenho uma rotina que é sempre acordar, orar, ler a minha Bíblia. Se não estou em atividade com eles, que eles têm durante a semana, estamos aqui conversando, planejando já como vai ser o nosso dia. E muito feliz, né, de estar aqui em Belém. Então, todos os torcedores, muito obrigado por acompanhar. Sei que a minha família também vai estar assistindo. Queria mandar um abraço para todos vocês. E espero que vocês gostem de ver como o Leandro Vilela é fora das 4 linhas. Um cara super tranquilo, um cara super humilde, mas que é muito, muito feliz em casa com a sua família e com o momento que eu estou vivendo aqui no clube. Eu deixo meus agradecimentos também a vocês, torcedores, ao clube também,
a todo o povo aqui de Belém que nos recebeu com tanto carinho, né? Ao clube que deu mais uma vez uma oportunidade ao meu marido e a todo esse momento que vem acontecendo na carreira dele. Isso é muito bom, a gente fica muito feliz, muito realizado. É um incentivo para que ele continue sempre melhorando, sempre buscando o melhor. E acho que é mais esse agradecimento.